você estava perto, eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti sozinho, me tornou seu filho, fez de mim sua morada e eu disse: és bem-vindo. Não me abandonou todas as vezes que eu caí, bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz, e ficar feliz. Não me abandonou, não me abandonou todas as vezes que eu caí, bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz, e ficar feliz. Eu vaguei mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Diga isso a ele. Só tenho você. Eu vaguei e eu vaguei o mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Só tenho você. Eu vaguei o mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Só tenho você. Só faltava eu perceber. Aleluia, aplauda o Senhor nessa manhã. Se Ele te resgatou, se Ele te trouxe de volta dos momentos mais difíceis da sua vida, é nele que você pode confiar, amém? Ele é o único que você pode confiar todo o tempo. Eu sou de Jesus, seguro estou, é minha ajuda em meio ao fogo, nunca falhou. Pois o seu sangue minha alma limpou, seu sacrifício no Calvário me resgatou. E confio em Deus, meu Salvador, que jamais falhou, nunca falhará. Confio em Deus, meu Salvador, que jamais falhou, nunca falhará. A Ele me rendo, posso descansar, pois sei que o autor do amanhã me guiará.
é minha história, a minha canção. Louvo meu Salvador e Rei com meu coração. Eu confio em Deus, meu Salvador, que jamais falhou, nunca falhará. Eu confio em Deus, meu Salvador, que jamais falhou, nunca falhará. E clamei a Deus, e Ele ouviu e atendeu. Clamei a Deus, e Ele ouviu e atendeu. Clamei a Deus, e Ele ouviu e atendeu. E é por isso que eu confio em. Clamei a Deus, e Ele ouviu e atendeu. Clamei a Deus, e Ele ouviu e atendeu. Clamei a Deus, e Ele ouviu e atendeu. E é por isso que eu confio em Deus, meu Salvador, que jamais falhou, nunca falhará. Eu confio em Deus, meu Salvador, que jamais falhou, nunca falhará. Aleluia, louve ao Senhor com palmas nessa manhã, adore o nome dEle. Nós confiamos em Ti, Senhor. Aleluia. Assim, ó. A graça do Senhor já inunda este lugar, amém. Aleluia. E quebra o jugo do meu pecado, tão mais forte é o meu amado, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. E treme a terra com trovão santo, eu admiro, desejo tanto o Rei da Glória, o grande. Se você pode, declare assim: ó, que tremenda, ó, que tremenda graça, seu infalível amor, tomou meu lugar, e a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto, enfim. Eu quero ver assim com as mãos, ó. Todo mundo, ó. Fez por mim. Tá bonito. Que traz a ordem em meio ao caos, adota o órfão, livra do mal, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Ele governa, aleluia, governa o mundo com sua justiça. És como o sol, sua face brilha, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Diga, ó, que tremenda graça, seu infalível
fez por mim. Assim com as palmas, ó. Você vai declarar que Ele é digno. Ele é o Cordeiro de Deus que já venceu. Aleluia. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, o quê? Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Ó, digno. Tremenda graça, seu infalível amor tomou o meu lugar e a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto em mim. Eu quero ver sua igreja declarando mais uma vez tremenda graça, aleluia. Só vocês. Oh, que tremenda. Tomou meu lugar e a minha cruz levou. Oh, você deu sua. Estou liberto, enfim. Oh, então declare mais uma vez. Oh, que tremenda graça, seu infalível amor tomou meu lugar e a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto em Jesus, eu canto assim, ó, pelo que fez. Você pode olhar para a pessoa que está do seu lado e dizer assim: não pare, não é hora de parar, porque Deus está no barco. Diga mais uma vez: não pare, não é hora de parar, porque Deus está no barco. Ele está no controle de todas as coisas, você crê? Aleluia. Não abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Não abandone o barco, pois esse deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo. Ele vai restaurar alguém de novo e vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo. Olha o que Deus te diz nessa manhã. Escute isso. Você não vai parar. Você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno, já dei ordem para acalmar o mar. Você não vai parar.
chegar do outro lado e você vai chegar. Você vai chegar no nome de Jesus. Não abandone o barco, pois esse deserto vai servir de testemunho para levantar o quê? Alguém de novo que vai restaurar. Alguém de novo que vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo. Você não vai parar. Você não vai parar. Chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar. Você não vai parar. Não, não, não. Você não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno, já dei ordem pra acalmar o mar. Você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai parar. Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar. Você não vai. Não, não, não. Você não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno, já me olho pra acalmar o mar. Você sabe por quê? Não pense que a vida acabou. Só lembre que você é vencedor. Você não é ungido pra perder. Com Cristo é vencer ou vencer. Não diga que a vitória nunca vem, porque vitória pra você Deus tem. Se o mar da vida em sua frente está, Deus abriu o caminho deste mar. E você vai passar e cantar de lá. Só o Senhor é Deus. O mar vai se fechar e exterminar os inimigos. E você vai passar e cantar de lá. Só o Senhor é Deus. O mar vai se fechar e exterminar os inimigos seus. Não pense que a vida acabou. Só lembre que você é vencedor. Você não é ungido pra perder. Com Cristo é vencer ou vencer. Não diga que a vitória nunca vem, porque vitória pra você Deus tem. Se o mar da vida em sua frente está, Deus abre o caminho neste mar. Ele abre o caminho pro seu povo passar. Então glorifica o nome de Jesus. Te adoramos, Pai, por toda a nossa vida. Nós não deixaremos de te louvar, de te agradecer, Senhor, por tudo que Tu és, por tudo que Tu faz. Nós te glorificamos, Jesus. Toda honra, toda glória seja dada a Ti, Senhor. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois Teu fôlego é minha vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a Sua voz, ela é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas o quê? Mas Tua voz me acalmou. Ele dá ordem às estrelas, Tu dá
ordem às estrelas e ao mar aos os seus limites. Eu me sinto tão seguro. Sabe onde? Diga isso. No teu colo, altíssimo. Se você puder, declare assim que não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doença, não há nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra ela é pura, escudo para os que não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doença, não há nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra ela é pura, escudo para os que nele crêem. Porque Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou e comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Declara assim: Deus vai na frente, Ele vai, Ele vai. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Se você crê nessas palavras, ergue as suas mãos e adore com muito louvor, 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 com muito. Sua igreja declara assim: com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito. Feche seus olhos nesse lugar, mas mantenha o seu coração com a chama acesa, porque nós estamos aqui para louvar, para adorar a um Deus que tudo vê, que tudo pode, Deus dos céus, da terra, Deus dos montes, Deus dos vales, é o nosso Deus. É preciso que você alinhe o seu coração a essa presença, para que você não seja só um igrejeiro, para que nós não sejamos aqueles que estão cumprindo apenas agendas,
Essa palavra é tão necessária para esse tempo. Porque nós não podemos nos acostumar com a presença. Nós não podemos nos acostumar com esse Deus, porque Ele é um Deus que não cabe no nosso pensamento, Ele não cabe numa caixa, Ele não cabe na capacidade humana. E esse Deus quer se apresentar a você nessa manhã, se apresentar a mim, mas é necessário que nós nos deixemos quebrar. Deixa você ser quebrado nessa manhã por esse Deus. Não deixe que a presença dEle passe por você. Sabe, Abraão, ele teve tanta consciência da presença do Senhor naquela visitação no deserto, que ele correu, ele foi diligente para preparar a refeição. A palavra diz que ele preparou um cabrito, pães, e depositou ali, porque ele sabia que ali estava passando a presença. Não deixe que a presença do Senhor passe por você, pela sua tenda, sem ser percebida. Hoje o Senhor quer falar a você, a sua casa, a sua circunstância. Sabe, a palavra diz que quando nós passarmos por um vale, por uma situação, pelo fogo, pela água, que nós não vamos ser submersos, que nós não vamos ser queimados, porque o Senhor vai estar conosco. Quando passarmos por isso, então não é se passarmos, porque cada um de nós em algum momento vai passar por situações adversas. Talvez hoje você esteja aqui na igreja, no templo, e você esteja bem, e você diga assim: está tudo bem comigo. Finanças, saúde, vida, família, está tudo bem comigo. Glórias a Deus por isso. Mas sabe, a importância de estarmos aqui em comunhão é porque o corpo ora junto, é porque o corpo precisa interceder junto, é porque o corpo precisa adorar para trazer presença para perto daqueles cuja situação não está tão boa assim. Nós temos irmãos aqui na igreja hoje passando por situações de vida, de saúde, familiares, emocionais, que precisam da nossa intercessão, que precisam da intervenção, precisa que nós nos coloquemos na brecha diante do Deus que tudo pode. E se você fala em línguas, se você nesse momento sente seu coração compungido a orar, a interceder, a fazer alguma coisa a respeito, eu peço para você, meu irmão, vai levantando louvores nesse lugar, vai levantando palavras nesse lugar de adoração ao Senhor e de fé, de que o Deus que está presente aqui, porque Ele disse: 2 ou mais estiverem pedindo pela minha presença, eu me manifestarei. Eu preciso só de mais uma pessoa aqui, que esteja intercedendo por alguém nesse momento, que esteja agora com o coração em Deus, para clamar e a presença dEle se manifestar como um Deus que ainda faz milagres, um Deus que ainda se manifesta no meio do seu povo, um Deus que ainda anda no meio da igreja, um Deus que ainda vem ao nosso encontro. Se você sente nessa manhã que esse Deus quer visitar você, que Ele pode fazer algo por aquele seu familiar que está perdido, pela sua causa que você acha que está perdida. Se você também sente isso no seu coração, eu peço a você, dê um brado de convocação aos anjos nesse lugar, dê um brado nesse lugar de clamor, de súplica, por todos aqueles que de repente nesse momento não têm voz, mas você que tem voz, você coloca o seu coração aqui, para clamar a esse Deus que ainda abre caminho, que faz caminho no deserto, que ainda faz, que ainda realiza pelo seu povo. Adore a esse Deus que marcha diante de nós, que marcha diante das nossas circunstâncias, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor.
esperaremos nele. Pode sentar. Bom dia. Dê um bom dia aí para o seu irmão que está ao seu lado. Bom dia. Temos muito motivo para nos alegrar no Senhor. Porque Ele é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Como vocês estão? Como foram? Aí, imergidos, nessas horas, imersão total. Incrível, né? Deixa eu colocar meu acessório 40 mais. Eu quero te convidar a ler comigo Juízes 6, lá no versículo 18, que fala assim: não te afastes daqui, rogo-te, até que eu volte e traga a minha oferenda, a minha oferta, e a deposite diante de ti. E o Senhor respondeu: esperarei até que voltes. Essa história é a história de Gideão, ela é muito conhecida, vocês sabem. Os midianitas estavam ali oprimindo o povo de Israel. Eles juntavam ali para terem um mantimento, o que eles produziram. E esse povo vinha e tomava tudo deles. E todas as vezes, todos os anos, era do mesmo jeito. Eles vinham e pegavam tudo. Pegavam sua plantação, seus animais ali, produtivos. Tudo que era produtivo, eles vinham e tomavam. Então, eu acredito que não só Gideão, mas Gideão é o destaque aqui. Ele foi contra ali. Ele estava lutando contra essa realidade, porque onde era para produzir o vinho, amassar a uva, ele estava ali amassando o arroz, tirando ali a casca do arroz. E quando Deus viu essa atitude de Gideão, viu nele uma pessoa que poderia liderar, que era líder, que ia contra tudo aquilo que estava. Então um anjo do Senhor o visita ali. E nessa visita, eles conversam, Gideão fala: mas por que me abandonou? Já ouvimos falar tanto do que o Senhor fez pelos nossos pais, tirou do Egito, ali da rocha brotou água, caía maná do céu, tudo acontecia. O que aconteceu que nós estamos nessa situação, nesse momento, nessa dor? E aí ali discorre uma conversa entre eles. E ele fala que o anjo do Senhor fala para ele que ele é levantado ali para liderar a nação, para ali afastar, tirar de vez o que os midianitas estavam fazendo com eles. E ele, na dúvida, ele fala: não, eu sou o menor, eu nem tenho força. E Deus confirma: você é valoroso, vai, eu sou contigo. Você é forte, você é corajoso. E então Gideão se vê diante daquela realidade e fala: então espera, que eu vou trazer uma oferta. Me espera bem aqui que eu vou ofertar. E é nesse ponto que eu quero chegar com vocês. Diante de realidades, Deus sempre vem e nos visita com algo. E muitas vezes nós deixamos passar. Porque nós não oferecemos diante dele aquilo que ele quer que a gente entregue. Vocês acham que foi fácil para Gideão oferecer ali um cabrito? Em outras versões fala que era um bezerro. Eles estavam passando por um momento de dificuldade, de fome, tudo que era produzido era roubado. Nada de diferente da nossa realidade, né? Fechando aqui. Mas eu quero que vocês se atentem a isso. Não foi fácil para ele entregar. Porque aquilo ali poderia fazer falta, aquilo ali poderia trazer para ele ali, naquele momento de dificuldade, faltou aquela carne que eu entreguei, mas ele não pensou nisso. Ele entregou simplesmente porque ele queria uma mudança na vida dele. Ele queria algo diferente. Por mais que talvez ele não acreditasse no que estava sendo proposto para ele, ainda assim, ele entregou. Ele ofereceu, ele não deixou que a presença saísse sem que ele derramasse algo que ele tinha para entregar.
sabe? E muitas vezes a gente está sentado e pensando, não, eu não vou entregar isso aqui hoje, porque talvez seja ali o dia que vai faltar um leite, um pão. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Lá em Salmos diz assim, já fui moço e hoje sou velho, e eu nunca vi um justo mendigar o pão. Quando nós entregamos, nós estamos dizendo, eu acredito, eu me submeto, eu sei em quem eu confio, e Ele é fiel para fazer. Então, nessa manhã, eu quero te convidar a pensar em algo que você queira entregar, que você queira deixar diante do Senhor, que você queira apresentar a Ele, como você está dizendo, eu confio no Senhor. Eu confio no Senhor. Talvez aquela oferta, tudo que ele entregou, fosse fazer falta. Mas ele estava ali diante do enviado do Senhor dizendo, eu confio no Senhor dos Exércitos. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei aquele em quem eu tenho servido. Eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu penso. Infinitamente mais do que eu peço. Essa é a realidade que o Senhor quer trazer para você hoje. Sabe, Deus não precisa de condições econômicas perfeitas para te abençoar. Ele quer que você creia que Ele pode te abençoar. Então hoje, eu quero te convidar. As nossas oficiais estão passando. Você que vai entregar algo hoje, não entregue somente sem colocar um nome, sem colocar um destino, sem você dizer o que você quer. Sabe, você quer que a sua empresa vá a um novo patamar, mas não simplesmente para que você usufrua daquilo que ela pode te oferecer, mas que as pessoas que estão com você, vão junto com você. Então hoje, coloque nome. Você quer que os seus filhos sejam mais ousados na presença do Senhor? Você quer a sua casa ali servindo ao Senhor? Você quer a sua liberdade? Coloque diante do Senhor. E acredite que Ele é poderoso para fazer. Eu queria que você se colocasse de pé. Vamos orar. Todos se coloquem de pé. Eu sei que talvez você que está aí sentado, está com seu coração em chamas. E agora você não tem em suas mãos algo a oferecer, financeiro, palpável. Mas o Senhor vê o seu coração. Então hoje, da forma que você está, coloque a mão no seu coração. Vamos orar ao Senhor por esse momento. E eu sei que não é só um momento de trazer ofertas e dízimos, mas é um momento de transformação de vidas. É um momento em que Deus fala que não é sobre dinheiro, mas é sobre confiar na mão poderosa dEle. Pai, em nome de Jesus, eis aqui os teus filhos, com os seus corações gratos, ó Pai, com as suas vidas rendidas, e com, Senhor Jesus, a confiança em Ti. Então hoje, ó Deus, olha para cada pedido, cada desejo, tudo aquilo que eles têm colocado diante de Ti, todas as suas súplicas, tudo que eles têm muitas vezes, ó Deus, clamado, Senhor Jesus, chorado. Ouve agora, Senhor, cada coração, cada mão estendida, cada um que entregou e aqueles, ó Pai, que não puderam, mas que amam a Ti de todo o coração e creem na mudança que o Senhor fará na vida deles. Então hoje, eu os abençoo, que o Senhor seja com eles e que eles prosperem em seus caminhos. Em nome de Jesus. Você pode trazer sua oferta com alegria e vindo confiante de que Deus é poderoso na sua vida. Amém? Sua glória ser vista em toda a terra.
E a comunidade das nações não para. Afinal, para o avanço do reino não há descanso. Você reconhece esse cenário? É aqui que estamos gravando os devocionais diários do novo livro dos nossos bispos JB e Dirce Carvalho. O projeto Conversas Íntimas com o Espírito Santo tem liberado palavras proféticas poderosas que vão edificar todo o seu ano de 2026. Essas ministrações são postadas todos os dias em nosso canal no YouTube. Para acompanhar, basta pesquisar por Comunidade das Nações, ativar o sininho das notificações para receber o aviso de cada novo devocional. E é claro, não se esqueça de se inscrever no canal da CN. Ah, e se você ainda não garantiu o seu exemplar físico, acesse editorachara.com.br e venha buscar mais intimidade com a gente. Casais e noivos, atenção! É amanhã às 19h30 na CN Ípica Hall, nosso culto de casais. Vamos receber o pastor, psicólogo e sexólogo Ivan Pirella. Olá pessoal, fala aqui o pastor Ivan Pirella e quero fazer um convite para todos os casais de Comunidade das Nações. Amanhã, 19h30, temos uma cita, um tempo maravilhoso, um culto de casais, onde eu estarei falando sobre os 4 desafios principais de todo matrimônio: dinheiro, sexo, falando de sogros e sogras e filhos. Você tem que estar ali, nos vemos lá. Pode vir tranquilo, pois o CN Kids estará pronto para cuidar dos seus filhos com toda a segurança. A entrada é gratuita, mas a inscrição é obrigatória. Esperamos por você. Se você quer ter acesso a conteúdos exclusivos, e-books e ministrações em primeira mão do nosso bispo JB Carvalho, basta acessar o canal do Telegram JB Carvalho para ser edificado diariamente. E a primeira edição do batismo desse ano está cada vez mais próxima. Para você que já tomou a decisão de anunciar ao mundo que é de Jesus, o aulão para entender todos os passos acontece no dia 28 de fevereiro, às 10 horas, no CN Office. Já o batismo será dia 7 de março, às 16 horas, na CN Ípica. Eu te encorajo a tomar essa decisão, pois com toda certeza foi a maior e melhor atitude da minha vida. Para se inscrever no culto de casais, no batismo ou entrar no Telegram do nosso bispo, basta acessar cnnews.com.br. Você busca se desenvolver no contexto eclesiástico? A Academia das Nações é o lugar ideal para encontrar uma jornada de crescimento voltada a líderes e pessoas que desejam levar a expansão do reino de Deus às esferas de influência da nossa sociedade. As aulas começaram hoje, mas ainda dá tempo de se matricular para a turma que inicia amanhã, na segunda-feira. Para fazer parte desse ambiente tão importante para o seu desenvolvimento, basta acessar academiadasnações.com.br. Esperamos por você! Mulheres, amanhã temos um encontro marcado no Modeladas Day, às 20 horas no galpão do Templo CIA. Estamos em um tempo de oração e intercessão por nossa igreja, família e os nossos objetivos. Venha participar desse movimento e traga uma amiga com você. A Conferência Esfera já tem data e local para acontecer. Será de 28 a 30 de maio na Ípica Hall com o tema Ajuntai-vos. É uma oportunidade única para estar ao lado de grandes ministérios e fortalecer a sua caminhada com Cristo. Já estão confirmados nomes como Cote, Joseph Matera, Leif Hetland, Edson Rebustini e, claro, os nossos bispos JB e Dirce Carvalho. Para garantir a sua vaga, acesse conferenciaesfera.com.br e faça sua inscrição. E eu vou ficando por aqui, desejo a você uma semana abençoada. Um ótimo culto. Tchau, tchau. Bom dia para vocês. Que Deus possa abençoar esta manhã maravilhosa, amém? Antes de começar, eu queria fazer oração por 2 pessoas, 2 famílias aqui na igreja que estão passando por uma situação bem complicada de saúde. Eu queria que você ficasse nesse momento de pé. Eu lembro que certa vez eu estava passando por uma situação com meu filho e o pastor Pedro orou por ele. E pessoas foram movimentadas. Eu lembro que a doutora Ada se movimentou muito poderosamente nesse tempo. Outras pessoas nos ajudaram. E o quanto que a oração de um justo vale muito em seus efeitos. Eu creio nisso. Eu queria que você, por um instante, abaixasse sua cabeça. Eu estou falando especificamente do Marden e do Wendel. Eu queria que vocês orassem para essas pessoas, pelas suas famílias. Nós cremos que Deus é um Deus que age hoje ainda, amém, irmã?
E se Ele age, então nós não precisamos temer, mas precisamos nos posicionar. Então, quero que você levante sua mão abaixo da sua cabeça, eu quero que você concorde comigo nessa oração. Senhor, em nome de Jesus, nós como igreja, nós nos colocamos em intercessão por essas duas famílias, o Wendel e Marden. Oramos para que a Tua poderosa mão esteja onde eles estão agora. E o Senhor envie os Teus anjos e intervenha em toda a situação de saúde e que, ó Pai, a Sua mão seja colocada sobre a mão dos médicos e haja uma cura, e haja uma intervenção, haja um milagre, haja o Seu poder se manifestando nesses lugares, nessas vidas, nessas famílias, porque nós, Ipcarral, CN, Comunidade das Nações, nós cremos que Deus age, que o poder do Senhor se manifesta através da oração daqueles que se põem em brecha, se põem nas valas, nas trincheiras e oram por aqueles que precisam. Pai, nós oramos pela vida deles, como igreja, como corpo de Cristo, e nós clamamos pela recuperação plena, total, integral da saúde desses dois irmãos, em nome de Jesus, e nós concordamos com amém. Pode sentar, querido. Abre lá comigo em Hebreus 12, 15. Hebreus 12, 15 é um texto interessante. Vai dizer bem assim: atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Bom, amargura e ressentimento, mágoa, são os venenos da alma. Nós sabemos disso. São altamente perigosos e são tóxicos, tanto a mente quanto o coração. Esses três têm a capacidade de alterar a perspectiva da realidade. Eles conseguem trazer sofrimento a quem é contaminado por eles, tanto quanto podem ser transmitidos, como diz o texto, a outras pessoas. No vale da mágoa, não há alegria. O mundo é cinza e sem cores. A amargura, depois de concebida, ela tem a capacidade de contaminar outros. Ela é viral. E ela sempre gera algum tipo de perturbação, como diz o autor de Hebreus, na ordem social. Os amargurados, eles se encontram. Você vai lembrar aqui da história de Davi na caverna de Adulão. Engraçado, quando eu era criança, eu achava que Adulão era um cara afrodescendente com dread, eu não sei porquê, mas toda vez que falava que assim, Adulão, eu achava que era uma pessoa. Até que eu fui crescendo e fui entendendo que Adulão é uma caverna. Eu não sei por que eu tinha essa impressão na mente. Mas enfim, Davi, em 1 Samuel 22, de 1 a 2, vai contar a história que Davi se retira para a caverna de Adulão. E fala bem assim o texto: Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso seus irmãos e toda a sua casa de seu pai, desceram ali para ter com ele. Verso 2: ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito. E ele, Davi, se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Os amargurados se encontram. O maior problema do retiro desses ressentidos é quando não se encontram com um líder como Davi, que lidera eles para curar a alma deles. Esse sentimento faccioso, ele pode advir de uma frustração, de um idealismo, que se encontra com a realidade visceral humana, porque a realidade humana, ela não é nem justa, e muito menos, ideal. Tem pessoas que, em vez de focarem no que deu certo na vida e se sentir gratas, elas colocam uma lente de aumento na área que não aconteceu.
É aquela pessoa que tem uma vida feliz, mas não conseguiu tanto dinheiro como queria. Ou aquela pessoa que conseguiu tanto dinheiro quanto queria, mas não conseguiu um amor na vida, um relacionamento, alguma coisa desse tipo. Ou aquela que tem as duas coisas, mas não tem uma saúde muito boa. E assim vai. Sempre você olha e as pessoas olham para o lado que não deu certo. Então pode ser na área da saúde, das finanças, relacionamentos, trabalho, disciplina, amor, casamento, família, filhos, amizades. Não é muito difícil de se ressentir, acredite. Tem pessoas que se magoam com mais facilidade, é verdade. E esse é um aspecto bastante utilizado nesse campo pelo inimigo de nossas almas. Então, palavras, atitudes, ações, comportamentos, reações, e etc., podem causar sentimentos negativos com o risco de se enraizarem, de se arraigar no coração humano. Pessoas amarguradas podem facilmente se tornar manipuladoras, inflamadas e dissimuladas. Davi resolveu liderar, treinar, valorizar e levantar a estima daqueles homens outrora envenenados na alma, que quase o apedrejaram em Ziclag. Porque pessoas ressentidas são imprevisíveis. Uma hora, eles parecem gostar de você. Em outra hora, eles podem querer te apedrejar. Na verdade, a mágoa é o teste da alma que todo ser humano, em cada geração, como diz o texto do livro do bispo, Batalha de Gerações, vai enfrentar nenhuma ou duas vezes. Sendo que o resultado disso é o que vai ditar o rumo e a qualidade da vida do ser humano. Há pessoas que têm tudo para dar certo e serem felizes, mas carregam mágoas domesticadas no coração que sabotam os próprios sentimentos e as próprias conquistas da sua vida. O autor de Hebreus não denomina pecado ficar magoado ou guardar ressentimentos. Talvez ele considerasse isso como um pecado, nós ficaríamos tão atentos a essas armadilhas velhas do inimigo contra nós. E ficaríamos mais alertas em relação a esse veneno dessa áspide da alma. Algumas de nossas ações e reações, padrões, podem ser reflexos de ressentimentos e mágoas que estão escondidos dentro do nosso coração. Nossa cosmovisão de vida e até nossas crenças podem ter sido alvos e alterados por alguma experiência de dor amarga e da qual sentenciamos o futuro com um nunca mais. Nossa percepção acerca de certos perfis de pessoas pode ter sofrido alteração ao longo do tempo, por conta de experiências ruins com pessoas com personalidades semelhantes. Então eu não passo mais a ver alguém por essa pessoa ser alguém, mas porque eu tive uma experiência ruim no passado e aquela pessoa acaba criando ou ligando a minha luz vermelha interna. O apóstolo Paulo, ele foi mais enfático. Em Efésios 4, nos versos 31 e 32, ele vai dizer: longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo Jesus vos perdoou. Paulo sabe que a amargura, ela abre um leque de possibilidades, abre um leque de efeito dominó. A amargura vira cólera, ira, gritaria, blasfêmias e malícia. Já passou por uma dor tão profunda na vida a respeito de suas perdas, que Jó amaldiçoou o próprio dia de nascimento. Ele perdeu filhos, bens, o respeito da esposa, a saúde física, e por fim foi acusado injustamente pelos que ele considerava amigos. Foi o que ele disse, foi ele quem disse que há pessoas que morrem na amargura do coração. Em Jó 21, 25 ele vai dizer: outro, ao contrário, morre na amargura do seu coração, não havendo provado do bem.
Tem pessoas que guardam tanto tempo a amargura no coração que o bem está do lado delas, mas elas não conseguem sentir o sabor do bem na vida. Como diz o nome, é amargo. Jó saiu de uma vida plena, rica e feliz para uma existência miserável. E depois teve tudo restituído duplamente, após reconhecer a vontade de Deus e retirar a amargura de dentro do coração. Jonas foi um profeta que se ressentiu com a justiça bondosa de Deus. Já conheceu alguém assim? Deus salvou aquela pessoa, não merecia ter sido salva. Se fosse nos dias de hoje, Jonas facilmente acusaria Deus de ter liberado Nínive na audiência de custódia. A cidade de Nínive, na época do profeta Jonas, era formada por um povo muito cruel, bárbaro, horrível aos seus olhos, merecia a morte por todos os atos de maldade praticados. Esse era Jonas. Quantos de nós já não se identificaram como Jonas? Deus, esse aí merece o quintos. Ou os quartos. Mas Deus, em sua misericórdia graciosa, Ele resolve alcançar aquele povo com uma pregação de salvação. O que para Jonas foi demais da conta. Não, Deus, não salva aquele miserável, não, ele não merece. Porque Jonas estava ressentido. Jonas sabia o que o povo de Nínive tinha feito ao seu povo. Quem não se identifica, né? Às vezes nós temos muito mais de Jonas no coração do que outra pessoa. Jonas queria ser mais justo do que Deus. Já viu pessoas que se ressentiram com Deus por algo que aconteceu, que elas não entenderam? Eu já conheci pessoas que se ressentiram com Deus, porque Deus não curou alguém, porque Deus não salvou alguém, porque Deus não fez mais por alguém. Muito do ateísmo é fruto da decepção com Deus, relativa à acusação da responsabilidade deste com a maldade presente no mundo, ou com alguma coisa que elas queriam que tivesse acontecido, mas não aconteceu. Este é o fundo de pano para aquele filme A Cabana, que vale a pena assistir. Mas diga-se de passagem, que a maldade no mundo é consequência direta do afastamento da presença divina e da escolha deliberada de certos indivíduos e não da permissão de Deus. Jonas se amargurou no coração pela manifestação da bondade de Deus, pediu a morte para si e foi confrontado por Deus por causa disso. Uma outra pessoa, rei Saul, se tornou um homem amargurado, ressentido, doloroso. Sua baixa autoestima sabotou os seus sentimentos em relação a si mesmo e criou um poço de amargura sem fim. Em relação a si mesmo, a Deus, ao profeta Samuel e depois ao jovem Davi, o qual perseguiu arduamente. Sua mágoa não resolvida o fez vulnerável a forças espirituais que o dominavam de vez em quando. Judas Iscariotes também se deixou ressentir com Jesus. Ele esperava um Cristo revolucionário que uniria o povo de Israel na luta pela restauração da nação contra o Império Romano. Um Cristo compassivo, realizador de milagres, não violento, que discutia a lei mosaica e era pacífico, foi demais para Judas. O final da vida de Judas foi trágico por conta de uma perspectiva pessoal ressentida. Davi, por outro lado, foi um homem que acumulou desprezos, perdas, traições, abandonos, mas lutou para não ficar ressentido com a vida, com Deus e com as pessoas. A maior batalha que nós vamos ter na vida é essa. A maior batalha que todo ser humano vai enfrentar na vida, em qualquer geração, é justamente essa. De não se deixar ressentir com situações, pessoas e Deus. Davi foi desprezado, desacreditado,
pela própria família, que mais tarde o procurou na caverna de Adulão. Se tornou fugitivo do rei. Depois de ter liderado várias campanhas contra os próprios inimigos de Israel. Se fingiu de louco para não morrer. Já pensou chegar nesse ponto? Foi tratado com desprezo pela própria esposa. Teve perdas irreparáveis na vida. Segundo os salmos que escreveu, teve quadro mental recorrente de profundas depressões. Jó, Jonas, Saulo, Davi, Judas, são pessoas diferentes que lutaram contra esse veneno da alma. Alguns venceram, alguns perderam. Todos nós teremos que lutar contra esse mal. Talvez mais de uma vez, mais do que gostaríamos, e que talvez poderia contaminar nossos corações e mudar o sabor e o destino da própria vida. Há pessoas que sem perceber carregam na alma dores que mudaram as lentes da vida e ficaram doloridas por dentro. Algumas reações desse comportamento são uma autodefesa sempre levantada. Viu pessoas com autodefesa levantada? Elas vivem na defensiva. É como aquele discurso lá no Zap. Ei, você gosta de maçã? Não, eu gosto de pera. O que você tem contra a maçã? Sempre na defensiva. Respostas ácidas. Outras manifestam limites rígidos, relacionais, que colocam entre si e os outros. Elas parecem castelos que têm fossos de água ou de lava para impedir as pessoas de entrarem. Para alguém entrar, ela tem que descer uma ponte levadiça. São protegidos por altas muralhas para evitar algum tipo de dissabor que elas tiveram. Outras ainda partem para o ataque, como que uma conduta agressiva, perseguindo, dificultando a vida de quem parece aos seus olhos que é mais feliz e abençoado do que merece. A mágoa pode atingir e se alojar em qualquer pessoa. Rico, pobre, famoso, anônimo, saudável, doente, poderoso ou influente ou não. Qualquer ser humano está suscetível a esse veneno social. Por isso que cumpre a nós. E Paulo foi tão visceral, tão cirúrgico nisso, que ele avisou, que ele falou sobre esse aspecto. A amargura de alma pode suscitar espírito faccioso, ira, inveja, egocentrismo e a criação de inimigos onde não existem. Foi Jeremias 3, no verso 5, que ele vai dizer: conservarás para sempre a tua ira, ou a reterás até o fim. Sim, assim me falas, mas cometes maldade a mais não poder. Provérbios 27, 3 vai dizer: pesada é a pedra, e a areia é uma carga, mas a ira do insensato é mais pesada do que uma e outra. Na vida existem muitas cargas a serem levadas, mas o ressentimento deforma a coluna. Jesus disse que no mundo teríamos aflições, mas Ele nos deixou a sua paz e a convicção da vitória, dizendo: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Nos resta então aprender e usar o antígeno certo, a blindagem no coração e na mente, com uma fé sincera. Por isso Paulo instruiu Timóteo, lá na primeira carta, em 1 Timóteo 1, no verso 5, Paulo vai dizer para Timóteo, e essa é uma carta da prisão. Paulo tinha tudo para poder rasgar o verbo com Timóteo e fazer a lista negra de todas as pessoas que o tinham maltratado. Mas ele preferiu instruir Timóteo e dizer: ora, o intuito da presente admoestação visa o amor que procede de um coração puro e de uma consciência boa e de uma fé sem hipocrisia. Em outras versões vai dizer uma fé sem fingimento. Paulo assevera a Timóteo que a manutenção de um coração puro, livre de contaminações, emoções espúrias, de um estado de integridade moral e espiritual e de uma fé não fingida é o cerne de uma alma protegida. Você precisa levantar essas coisas. A Bíblia vai dizer que do coração procedem as saídas da vida. É preciso proteger o coração. É preciso proteger a mente. Nem tudo que você ouve é verdade sobre você.
Nem o que você fala, às vezes, sobre você pode ser verdade, mas o que Deus diz a respeito de você é verdade. Eu me sinto um fracassado. Eu me sinto um perdido. Eu me sinto o quê? A palavra de Deus diz que os meus pensamentos a respeito de vós são de bem e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Nós precisamos vencer esses pensamentos com os pensamentos de Deus. Descubra os pensamentos de Deus a seu respeito e derrote os pensamentos que chegam até você com os pensamentos que Deus tem acerca de você mesmo. Sabe, nós precisamos entender isso. Jó procurou Deus insistentemente nas suas angústias e encontrou mais que resposta. Ele teve uma experiência reveladora que mudou sua vida. Tem um texto que eu gosto muito de Jó. Jó 42, no verso 5 e no verso 6, depois que ele passa tudo que ele passou, Deus fala com ele, ele vai dizer: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. A realidade é que Jó se expôs na busca por justiça, abriu um entendimento que revelou a perspectiva das coisas a partir dos olhos de Deus. Jó reconheceu seu lugar na história e que a perspectiva da sua vida, de tudo, estava nas mãos de Deus. Jonas teve que se render à vontade de Deus, mesmo que forçadamente, e reconhecer que a bondade de Deus era maior que seu desejo humano de punição justiceira. Judas Iscariotes não encontrou lugar de arrependimento, impedido pelo seu ressentimento moralista. Saul teve um fim trágico, corroído pelas suas emoções contaminadas. Davi se rendeu a Deus, entregou suas causas, sua justiça própria, suas dores, àquele que pode julgar retamente, o justo juiz, deixando lugar de juiz. Às vezes o que nós podemos fazer para largar toda a dor que às vezes carregamos é deixar o lugar de juiz. Deixar o tribunal. Apocalipse 21:4. Estou terminando. Foi muito fraquinho esse aí. Não acredito nisso não. Pressão. Esse aqui é pressão, sabe? Ele dá o tom, me olha assim, balança a cabeça, é pressão. Tipo, acaba logo. Tá ruim assim, Paulinho, quero melhorar. Jesus amado. Eu, hein? O ministério de louvor tem hora que oprime a gente. Apocalipse 21:4 diz: Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Isso é bom, né? E a morte já não existirá. Isso é melhor ainda. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Uma vez eu fiquei refletindo sobre esse texto e eu pensei: Deus, por que o Senhor leva pessoas boas? E eu debrucei estudando sobre isso, até que eu entendi um texto que diz que Deus leva o justo antes que venha um dia mau. Eu entendi que às vezes Deus ama as pessoas mais do que nós, mais do que pais, mais do que mães, mais do que irmãos. Ele fala: esse aqui é meu, esse aqui eu vou esconder no meu coração. E Ele leva, Ele não pede nem permissão. Eu tive receio do meu primeiro filho falecer, porque nós tivemos um problema tão grande com ele quando ele foi nascer. E eu tive esse momento de oração e falei: Deus, é teu. Se o Senhor o ama mais do que eu, é teu. Eu não sabia se o Vinícius ia suportar, mas ele nasceu. E quando eu vi aquele menino nas mãos, eu falei: Deus, agora eu sei que a tua vontade prevalece sobre todas as coisas e não a minha. Sabe, esse aspecto do reino de Deus, ele começa aqui, nessa existência,
e ela se concretizará plenamente no futuro, nesse dia. A promessa de uma vida plena e feliz começa quando enfrentamos as dores que o mundo pode nos causar. Não é você se tornar invulnerável, eu não estou falando de invulnerabilidade. Estou falando de você se tornar menos susceptível às mudanças que as dores podem causar. As dores virão, mas você não pode deixar que elas mudem a sua essência. E nem que a voz dela seja maior que a voz do Espírito Santo em você. Estão comigo aqui? Se alguém estiver dormindo no seu lado, cutuca ele e fala, acorda. O apóstolo Paulo ensinou a igreja de Roma dizendo lá em Romanos. Ele falou, Romanos 12, 18 e 19. Se possível, isso aqui é libertador, né? Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Porque tem pessoas que não é possível ter paz, você tenta, mas não é possível. Tem aquele irmão, né? Irmão não, tá amarrado. Tem aquela pessoa que você olha e fala assim, gente, eu tento orar para ele ir para o céu, mas ele não quer ir, entendeu? Se possível. Brincadeira à parte. Aí vem o verso 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Texto difícil de entender, né? Porque está escrito, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Você pode ficar indignado, mas enquanto você estiver indignado, não faça nada, por favor. Tradução literal do texto, livre interpretação. Versão Enéas Parreira. Esse texto nos ensina a deixar a vingança, a justiça própria, nas mãos de Deus. E buscar a paz em todas as possibilidades que dependerem de nós. A amargura, a mágoa e o ressentimento devem ser deixados no tribunal de Deus, onde o perdão é o requisito jurisprudencial. Há pais que ficam ressentidos com filhos, há filhos magoados com pais, há cônjuges que carregam amargura no coração, há amigos ressentidos. A lista podia ser maior. A amargura é um agente parasitário, que ela consome seu hospedeiro e altera o seu DNA. Deus nos libertou por meio do sacrifício de Jesus na cruz, não apenas do poder do pecado, mas também das correntes emocionais, que nos prendiam a comportamentos e reações negativas. Ei, eu quero dizer, você está livre de reações negativas. Você não é reativo. Eu quero profetizar, você não é reativo. Mais uma vez, você não é reativo. Aí agora alguém tomou posse aí, graças a Deus. Só uns 5 te levantaram da mão, misericórdia, deixa eu profetizar aqui. A amargura e a mágoa e o ressentimento podem sabotar a vontade de Deus para nós. É o que diz o texto de Romanos, renovando a mente pelo culto racional, para que possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Uma mente renovada renova também o coração. Uma mente renovada, consequentemente, vai também transformar um coração. E corações e mentes transformados podem experimentar, somente estes, nessa situação, pode experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por isso tem pessoas que podem estar mergulhadas na vontade de Deus e dizer, ai, que mundo ruim. Porque o coração está fechado, amargurado, está selado para enxergar a vontade de Deus acontecendo. Por isso urge nos levantar com os sentimentos que sorrateiramente querem tirar a paz, a alegria, o contentamento e a felicidade daqueles que um dia foram lavados pelo sangue do Filho de Deus e deixaram todo o juízo e vingança nas mãos daquele que é o justo juiz de toda a terra e limparam o coração e as mãos. Quem habitará no santo monte do Senhor? Aqueles de puro de coração e limpos de mãos. Não é só o coração, mas também as mãos. Como Paulo disse, a carta aos Filipenses, lá no verso 4, no capítulo 4, no verso 7, desculpe. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus.
Eu gosto desse texto. Eu gosto de cultura oriental. Esse texto me lembra que eu posso ter paz interior. Davi foi sincero em dizer no Salmo 51:12: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Davi valorizava mais a perspectiva da presença de Deus do que seus sentimentos pessoais. Já viu pessoas que valorizam mais sentimentos? Ah, mas eu estou sentindo assim, eu estou sentindo, ei. Não é fazer igual o bispo, né? Está sentindo o quê? Nem sempre os sentimentos são reais. Na maioria das vezes, os sentimentos não são reais. Precisamos acalmar as águas do coração e deixar que Jesus ande sobre essas águas e dê voz de calmaria a essas águas. Permita que o Espírito Santo ande sobre essas águas, sobre esses caos internos, e Ele traga a voz que acalma as águas. Precisamos disso. A mágoa pode congelar o passado e abortar o futuro, mas a graça de Deus pode liberar ambos. Tem pessoas que precisam liberar-se tanto do passado quanto do próprio futuro. Não dê lugar espaçoso a frustrações, decepções, mágoas e amarguras. Elas têm seu papel nos processos da vida para nos amadurecer, como Davi. Davi foi amadurecido nessas questões, e esse é o único papel dessas coisas: nos amadurecer, nos tornar mais sábios. Foi Davi quem disse: foi-me bom ter passado pela aflição. Texto ruim da peba. Mas depois que você entende o que Davi quis dizer, você fala: é verdade, entendi. É igual a academia, você sofre, depois você fica lá todo bonitão. Como diz o trecho da música da Ana Paula: não tenho tempo para ressentimentos quando penso que Ele me ama. Você não tem tempo para ressentimento, irmão. Ei, você não tem tempo para ressentimento. Sabe que eu gosto muito de um livro? Eu li um livro, pequenininho, Perfil de 3 Reis. E aí ele conta que Davi fazia 3 coisas para não ficar ressentido com Saul. Saul vivia tentando acertar Davi com uma lança. Saul vivia tentando atingir Davi de alguma forma. E Davi tinha 3 atitudes. Primeiro, ele se desviava das lanças. Tem gente que quer ser, quer dar murra em ponta de lança, quer enfrentar a lança. Não enfrente a lança, se desvia dela, irmão, é mais fácil. Dá uma de Matrix, de Neo, só desvia. Tem gente que acha que carrega o próprio antígeno, contra o veneno da cobra, pode vir que... Meu Deus. Não, Davi se desviava das lanças. Recebeu uma palavra ruim? Desvia. Oxe. Não foi o que a gente aprendeu na escola de profetas? Recebeu uma palavra profética ruim? Falou: oxe, isso aqui é a mesma coisa, que se... Aprende a se esgueirar aí, Palavra ruim, irmão. Fala de palavra ruim. Eu estou te exortando. Exortação significa encorajamento. Não é murro de cima para baixo. Sai para lá, irmão. Segunda coisa que Davi fazia: fingia que não aconteceu nada. Às vezes a melhor coisa que você faz quando você recebe uma palavra ruim, um ataque, finge que não é com você. Cara, como é que o pessoal fala mesmo? Cara de pintura egípcia, Cara de egípcia, A terceira coisa que Davi fazia: continuava louvando a Deus. Três coisas simples, Se desvia, cara de egípcia, e continuava louvando a Deus.
Esse foi o melhor remédio contra os ressentimentos na vida de Davi. Não tenho tempo para perder com... Perde não, irmão. Vai ver tua vida. Deus tem tanto para fazer por você. Tantas pessoas precisam ser tocadas pela sua alegria, pela sua satisfação. Pessoas vão te olhar assim e falar, meu Deus, passa por tanta luta e parece que não tem luta nenhuma. Tem boleto para pagar não, esse irmão? Eu vou dar uns boletos para ele. Não, irmão, pode vir um boleto que for. Estou feliz, estou alegre. Contentai-vos. Né? A Bíblia falou o quê? Contentai-vos. Vou ficar contente. Tem gente que fica louco na busca pela felicidade. Eu tenho que buscar felicidade. Não, a Bíblia não falou, a Bíblia não prometeu felicidade para ninguém. Mas ela diz, contentai-vos. Contenta. Tem pouco agora, contenta. Tem muito depois, contenta também. Fica feliz, fica contente. E a felicidade vai aparecer nesses momentos e você vai desfrutar da presença de Deus nesses momentos. Quando você é grato, quando você é contente, quando você mostra gratidão. Para terminar de verdade agora, que eu falei na hora errada. Mergulhe no amor de Deus. Sua alegria é do interesse pessoal de Deus. Suas conquistas estão no hall dos planos de Deus. Você é o maior outdoor de Deus na terra. Deus não quer te prosperar ou te fazer contente apenas porque Ele quer, só. Ele também quer. Mas Ele quer que as pessoas que estão ao seu lado vejam a maravilhosa graça se manifestando na sua vida. Às vezes uma dificuldade vem para nossas vidas, não é por causa de nós, mas é para que as pessoas nos vejam enfrentando uma dificuldade e saibam qual é a postura, a conduta e o comportamento e a reação certa ao se enfrentar dificuldades. Tem pessoas te assistindo, tem uma nuvem de testemunhos te assistindo. Mas aquela pessoa está sofrendo tanto. Não se esqueça que desta vida passageira não devemos levar nada. Nem mesmo as dores você vai levar, querido. Como diz o texto do Apocalipse, Ele enxugará toda lágrima. Deus, por meio de Jesus, nos liberou para uma vida sentimental e emocional plena e sem pesos permanentes. Amargura, mágoa, ressentimentos são pesos que não podem se tornar permanentes na nossa história. Não deixe isso virar uma permanência, um peso constante na sua vida. Permita que a alegria da sua salvação seja maior e que ela esmague toda decepção, mágoa ou amargura existente do seu coração. Se precisar liberar perdão, libere perdão. Perdão é mais importante para nós do que para a pessoa que está sendo liberada pelo perdão. Porque o perdão te dá a possibilidade de continuar na vida. Sem perdão, a única pessoa paralisada é você. Busque um coração puro, uma fé sincera e boa consciência diante de Deus. Então nós poderemos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na terra. Fique de pé no seu lugar. Deus, Ele é tremendo com relação aos aspectos que Ele quer nos curar. Não apenas as curas físicas, mas as curas mentais, as curas no coração, as curas na alma. Tem pessoas que estão tão bem por fora, mas por dentro carregam pesos que são insuportáveis às vezes. E ainda nesse começo de ano, nesse mês de fevereiro, eu queria deixar essa mensagem para você. Talvez você que está em casa, está nos assistindo, e que precisa realmente liberar a vida, sente bloqueios na vida e que são bloqueios invisíveis, são pedras invisíveis no caminho, porque são causados por situações de mágoas, amarguras, ressentimentos e tal.
coisas negativas que ficaram presas ali. Tem pessoas que carregam por tanto tempo esse tipo de coisa que elas... É tipo aquele filme lá do capitão, né, do Jack Sparrow, né? Elas se incorporaram ao navio. Estão dentro do navio. Mas é preciso se libertar dessas coisas. E deixar que o Espírito Santo, como eu falei, acalme essas águas. Que a voz de Cristo entrando em nós acalme as águas amargas e tempestuosas dentro de nós. E transforme essas águas em águas doces. Eliseu uma vez visitou uma cidade e eles falaram: esse lugar é muito bom. Esse lugar é muito bom, é ótimo. Eliseu, esse lugar é ótimo. Mas as águas são amargas. Tem pessoas assim. Tem pessoas muito boas, perfeitas, saudáveis, lindas, maravilhosas. Mas as águas internas são amargas. Eliseu então pega uma bacia nova, coloca sal e taca nessas águas. Daquele dia em diante, as águas se tornaram doces. Eu ia fazer uma brincadeira, mas não vou não. Não, vou sim. Não, vou não. Tem pessoas que precisam levar sal na cara, assim. Fica doce, irmão. Como assim fica doce com sal? Vou saber, Deus que inventou isso para Eliseu. Mas deu certo. Aí lá na frente, Jesus vem e diz: vós sois o sal da terra. Vai entender, né? Nós precisamos deixar que o sal do reino de Deus nos torne doce. Que coisa mais paradoxal, né? Meu Deus. Bom, sal me lembra churrasco, né? Então, churrasco sem sal não tem jeito, né? Carne sem sal não fica boa, palatável, bom, agradável. Talvez Deus quer nos tornar agradáveis, derramando sal sobre a gente. Sal sobre você. Tornar você agradável. Você está muito amargo. Aí Ele bota sal. Assim, te mergulha no sal assim. Tem pessoas que tem que ficar mergulhado no sal, né? Até o talo, né? Se alguém falar, fala, Jesus está amarrado. Não fala, ninguém fala isso não. Fala Jesus. Estou sentindo que você quer falar isso. Fala não. Então por um instante, abaixa tua cabeça. Fecha teus olhos. Fala com o Espírito Santo e fala: Deus, taca sal nas minhas águas. Se houver águas amargas em mim, Deus, taca sal nas minhas águas. Faz como Eliseu. Transforma essas águas em águas doces. A palavra diz que não pode, de uma mesma fonte, não pode fluir água amarga e doce. De uma mesma fonte não tem como isso acontecer. Então, se está saindo água amarga é porque as águas das fontes estão amargas. Então, Deus quer transformar as fontes da sua vida em águas doces. Fontes de águas doces. Fonte de água doce, todo mundo pode beber. Até quem você não gosta vai beber dessa água. Eu sinto te informar. Você vai ser procurado por pessoas, ainda de cabeça baixa. Peça que o Espírito Santo te revele áreas que você precisa vencer, superar. Geralmente as áreas que precisamos vencer são as áreas nas quais nos ressentimos com algumas coisas do passado. E Deus vai trazer cura sobre essas áreas sobre você. E a cura é, Deus vai arrancar o ressentimento, vai arrancar a amargura, vai arrancar a mágoa, vai arrancar a dor e vai fazer você enxergar isso de uma outra forma e você vai caminhar liberadamente. E você vai conseguir cumprir aquilo que você precisa cumprir, o seu destino profético será cumprido em Deus. Deixa eu orar com você enquanto eu encerro essa parte. Levante sua mão, de cabeça baixa ainda. Senhor, essa é uma manhã de cura, essa é uma manhã de libertação. Essa é uma manhã de liberação. Liberação de destinos, liberação de rumos proféticos, de vida existencial. Pai, nós queremos caminhar na Tua vontade, queremos experimentar a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Queremos ter o paladar suave, sensível, para experimentar aquilo que o Senhor tem para nós. Como disse Jeremias, a Tua palavra por meio de Jeremias: eu sei os planos que tenho para vós. Planos de bem, não de mal.
Nós queremos que os teus planos em nós, eles fluam livremente. Que todas as pedras de amargura, de ressentimento, sejam retiradas da nossa alma. Que todo veneno seja extirpado. Que o antígeno do sangue do Cordeiro possa entrar em nossas veias espirituais e possa retirar todos os venenos que nós carregamos por anos em nossas almas. E possamos sorrir de verdade, amar de verdade, se aproximar de verdade, com sabedoria. Que nossos relacionamentos sejam sarados, que nossos relacionamentos de amizade sejam sarados, nossos relacionamentos conjugais sejam sarados, nossa vida inteira seja sarada. Pai, que nossos caminhos sejam aplainados por meio da manifestação da Tua bondade. Que nós possamos abrir mão da nossa justiça própria e deixar ao tribunal do Senhor o cargo de dar as sentenças. Pai, queremos esta manhã nos entregar totalmente à Tua dispensação, à Tua providência, ao Teu querer, ao Teu amor. E queremos vencer todo tipo de amargura que talvez queira nos atingir, todo tipo de palavra que, como Saul fazia, como lanças, lançava sobre Davi. Queremos ser sábios, inteligentes espiritualmente, maduros emocionalmente, inteligentes sentimentalmente, não nos deixando guiar, nem direcionar por nenhum sentimento negativo, faccioso, de ira, de cólera, de inveja, mas nos colocar diante de Ti no Teu altar, entregue totalmente a Ti, para que sejamos limpos de coração e limpos de mãos, puros de coração e limpos de mão. Nesta manhã, entregamos nosso coração no Teu altar, entregamos nossa alma diante de Ti e Te pedimos, faz de novo, faz de novo. Queremos, como Davi, nos regozijar na Tua presença, dançar na Tua presença, levantarmos nossas mãos sem ira e sem contenda e nos aproximarmos daquele que é o juiz de toda a terra, aquele que nos amou primeiro, aquele que nos fez amáveis no amado, aquele que nos limpou, aqueles que com Sua palavra foram lavados, redimidos, justificados, resgatados. Obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito Santo que está neste lugar, cujas águas se movem entre nós, cuja voz acalma o nosso interior e que está conosco e estará para todo sempre. Em o nome de Jesus, ainda com suas mãos levantadas, adore ao Senhor por mais um instante, louve ao Senhor, exalte a Ele, adore a Ele, deixe que a sua adoração chegue até os céus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Palavra necessária e providencial, igreja. Sabe, enquanto o pastor Enéas
trazia essa mensagem aqui poderosa sobre as nossas vidas nessa manhã, veio ao meu coração, no meu espírito, e nós estamos, no nosso discipulado, nós estamos falando sobre isso, sobre amargura, e o nosso bispo escreveu um livro sobre isso, né? A Batalha de Todas as Gerações. Quem não leu ainda, eu sugiro você fazer essa leitura desse livro. E Davi talvez seja a pessoa que mais tinha razões para ser uma pessoa amargurada. Davi foi perseguido por pessoas que ele amava profundamente. E eu costumo dizer que talvez Davi tenha ganhado o coração de Deus, porque ele foi reconhecido pelo próprio Deus como homem segundo o coração de Deus. E talvez a maior vitória de Davi não tenha sido matar o gigante Golias, mas tenha sido não matar Saul, porque ele teve oportunidade para isso, foi instigado a isso, foi oferecido Saul para ele. Olha só, certa ocasião, Saul estava no encalço de Davi. Em certo momento, ele dormiu, e Davi então se viu numa situação favorável para se vingar de Saul. Entenda, a amargura, ela corrói a alma. A amargura, ela cria uma barreira que impede você de alcançar o seu propósito e o seu chamado em Deus. E o salmista vai dizer, lá no Salmo 42, por que estás abatida, minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera, pois, em Deus, pois eu o louvarei, a Ele, Deus meu. Davi reconhecia que a única ferramenta que ele tinha, que possuía força e poder para passar por cima da amargura, era esperar em Deus, porque ele entendia que aqueles que esperam no Senhor correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão, porque aqueles que esperam no Senhor confiam naquele que é o único juiz de toda a terra. Então eu quero ser profeta nessa manhã ainda sobre a sua vida. Eu creio que o Senhor está depositando no seu coração nesses dias uma porção dobrada de esperança nele, porque aqueles que esperam no Senhor e confiam na força do poder do Senhor, certamente receberá galardão do céu. Então que nesses dias você seja alcançado pelo favor exponencial dos céus, porque você verdadeiramente colocará o seu espírito em espera no Senhor, que é o juiz de toda a terra. Então se você por um momento receber essa palavra no seu coração, dê um aplauso mais forte que você já deu, dê um grito de júbilo e um aleluia. Celebre ao Senhor nessa manhã por essa palavra, por essa mensagem vinda do trono do céu. Nós te glorificamos, Senhor, nós te exaltamos em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, o pastor Enéas deu um spoiler aqui, um pouquinho, quase que faz a minha pregação, falando muito sobre isso, sobre o coração. Sabe, meu irmão, o nosso coração é precioso, você precisa protegê-lo, você precisa guardar o seu coração. Seu coração é o alvo mais perseguido pelo inimigo das nossas almas. Amém? Quantos estão felizes com essa mensagem essa manhã? 3 pessoas, pastor Enéas. Quantos estão felizes aqui com essa mensagem essa manhã? Glória a Deus, aleluia. Então,
Eu quero convidar você, só por mais um instante, ouvir um pequeno recado, antes de dar a bênção apostólica. Semana que vem, dia 28, sábado, nós teremos o aulão de batismo. E no dia 7 de março, nós teremos o nosso primeiro batismo do ano. Isso mesmo, né? O primeiro batismo do ano, né? E eu quero saber se existe alguém aqui, hoje, pela manhã, que ainda não foi batizado e sente no coração que chegou o momento, esse é o momento. Se você ainda não foi batizado, você pode me procurar aqui depois do culto, procurar o Ronaldo, pode procurar algum dos obreiros aqui, que a gente vai fazer a sua inscrição, tá bom? E mais um recado, às 18 horas nós temos o nosso culto aqui, nosso segundo culto da família. E eu quero convidar você também a vir nesse horário das 18 horas. Eu sei que o Senhor tem uma porção nova para te entregar ainda hoje. Amém? Glória a Deus. Levanta a sua mão direita para o seu irmão aí, abençoa a vida dele por um instante. Entrega uma palavra aí de bênção para a semana dele. Abençoa a vida dele aí, em nome do Senhor Jesus. Seja a boca de Deus. Seja um instrumento usado por Deus para abençoar a vida do seu irmão. Seja abençoado você que ouviu essa palavra aí nas nossas plataformas digitais. Deus abençoe a sua semana poderosamente. Que Ele possa vir sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, trazendo paz, ordem e graça sem fim. Levanta também a mão para o seu irmão e por mais um instante declara assim para ele: que o amor de Deus e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que as doces consolações do Espírito Santo seja sobre você, seja sobre a sua casa, seja sobre a sua família. Vá em paz e que Deus te abençoe poderosamente. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar.